tudo bem? Então, como antes estávamos falando de brainstorm, agora a gente vai falar da famosa Bíblia de série. E aí você vai estar me perguntando o que é uma Bíblia de série. Então, Bíblia de série é um documento que contém todas as informações necessárias sobre sua série. É um documento de venda, mas também usado para orientação. Então, o que acontece com a Bíblia de série? Ela é tão famosa porque ela contém informações básicas que quando o player, que é a produtora, pode ser um canal, então ela vai procurar essas informações sobre sua história para verificar se ela está bem feita, está fechadinha. E aqui a gente vai listar alguns itens que geralmente tem nas bíblias. Às vezes tem mais, às vezes tem menos. Nem todos eu vou entrar em detalhes, por isso que eu deixei asteriscos em quais eu vou falar mais aprofundadamente e com alguns exemplos. Vamos lá, o primeiro tópico é o formato, que vamos ver mais adiante. Aí depois tem a logline, aí depois tem a apresentação. A apresentação, ela vem logo no começo na Bíblia. Basicamente, se apresenta o seu projeto. Então, lá vai ter um pouco sobre o tom. É um projeto sobre Chapeuzinho Vermelho. Ela vai enfrentar muitas confusões, que ela vai encontrar um lobo mau e tal. E nessa você vai percebendo que é uma história de aventura. Às vezes também você pode introduzir como você teve a ideia. Então, tem um formato muito claro. E às vezes tem gente que nem faz. Então, eu deixei porque eu acho interessante, eu acho que é bom ter, mas não é obrigatória. E geralmente é curta, é uma página só. Se você for fazer que nem aqui, que é um PowerPoint, então é uma página. Aí depois vem o arco da temporada, que também eu vou falar mais adiante. A sinopse do piloto. O universo, ele é curioso, porque nem sempre vai precisar. Por exemplo, você vai fazer uma história sobre duas vizinhas que brigam e depois uma mata a outra. E ela se passa em São Paulo nos anos 2024. Você vai conhecer como é o seu universo, não vai ter muitas peripécias, talvez depois você descreva na parte de vizinhança, mas não é tão necessário. Agora, séries de época, séries de fantasia é um tópico obrigatório, você tem que descrever. Se você, por exemplo, for fazer uma animação, ela pede até cenários, então é bom você ter umas sketches de como seriam os cenários. Depois a gente vai falar de personagens. Série de animação já tem que ter um protótipo, um esboço de como seriam os personagens. É necessário ver. Live action, geralmente a gente vai para as referências. Às vezes tem Bíblia que não tem, às vezes geralmente você fala só quando você vai conversar com seus produtores. Então, às vezes é bom, porque às vezes você fala uma referência e não é bem aquilo, e aí dá mais confusão, aí parece que o projeto é mais caro, e não é. E por fim, o tópico que também é bem importante e sempre tem que ter é sobre o roteirista. Basicamente, seu contato, uma breve sinopse, como eu fiz aqui, mas com redes sociais, links, e-mails. Às vezes a Bíblia, ela não fica só numa produtora, às vezes o produtor pega e manda para outros lugares. Então é importante ter essas informações até para poder rastrear você depois. O próximo tópico, como eu estava falando antes, o formato. O que seria o formato? Ele vai ser uma informação onde vai ter a minutagem, o número de episódios e o design narrativo da sua série. Minutagem seria aquilo que a gente meio que já vê. Geralmente séries de comédia tem de 20 a 30 minutos. Séries híbridas como Grey's Anatomy, Lei e Ordem Civil, você pode notar que tem 40 a 45 minutos. Eu acho que tem mudado isso, até porque ultimamente estamos na era de streaming. As séries tinham esse tamanho por causa das propagandas. Também tem séries que tem 1 hora. Agora estamos vivendo na era dos doramas, e muitos doramas têm 1h10, 1h20 de episódio. Então são formatos bem longos. É preciso dizer isso até para quando você escrever o seu piloto, você ter uma noção do tanto que você vai escrever, porque a cada página de roteiro é 1 minuto. O número de episódios. Antigamente era comum séries terem por volta de 20, 23 episódios. Hoje em dia, mais comum ter de 8 a 10 episódios, aí também depende. Tem séries que tem às vezes 4 episódios. Aqui no Brasil tivemos uma, por exemplo, que agora me fugiu o nome, mas era uma de fantasia. Acho que a temporada final tinha 4 episódios, 5 episódios. Agora vamos falar de design narrativo, esse é um tópico mais importante e tá nos exemplos embaixo. O que seria isso? Seria o formato da sua série. Por exemplo, procedural. Procedurais são aquelas séries onde o episódio é meio que fechado em si. Então, ela vai ter o monstro da semana, como a gente costuma dizer. Por exemplo, Lei e Ordem Civil. Lei e Ordem Civil, você conhece o Elliot,
e a Olivia, mas você não vai ficar se aprofundando na vida pessoal deles, nem nada. Então você pode ver um episódio da primeira temporada e pular pra 8ª, que você vai entender o episódio. Por quê? Porque ele começa com um caso, houve uma vítima, aí vai investigar quem pode ser o culpado, às vezes tem tribunal, às vezes não, e acaba no próprio episódio. Acontece às vezes de ter episódios que se ligam, sim, mas não é comum. O comum é começar um caso e terminar ele no próprio episódio. E em contrapartida, também temos as séries serializadas, que são que toda a história ela vai crescendo um pouquinho, como se fosse uma novela, só que novelas elas têm muita barriguinha. Porque quem não sabe, novela em média, se passa de segunda a sábado, o telespectador vê 3, 4 episódios. Serializado não. Se você deixa de ver um episódio, você não consegue entender mais a história. Então, por exemplo, a gente tá vendo Breaking Bad. Breaking Bad é sobre o Walter White, e aí todo episódio ele vai evoluindo como traficante. Então, se a gente começar a ver Breaking Bad do episódio primeiro da 3ª temporada, a gente vai ficar confuso. Putz, por que ele tá fazendo isso? Ah, é porque ele teve câncer, ele tem que voltar àquela história. Então, é uma história serializada. Serializado tem uma questão que todo final de temporada vai ter um gancho para a próxima, até eventualmente anunciarem a última temporada. Porque as últimas temporadas eles vão fechar a história. Por que eu falo nisso? Porque tem as séries híbridas e antológicas. As séries híbridas, como o nome mesmo diz, é uma mistura do procedural com serializado. Ou seja, ela tem uma questão do monstro da semana, que vai ocorrer no episódio e provavelmente morrer ali, mas tem a questão do serializado, onde você vai saber mais sobre aqueles personagens ou aquele universo. Exemplo, Grey's Anatomy, que está nessa foto. A série é sobre a história da Meredith, que é residente, a primeira temporada, num hospital escola. E aí você conhece por quem a Meredith está envolvida, você descobre que ela tem questões com a mãe, as amizades dela, também tem a questão das tramas B, são outros personagens, o George, a Izzy se envolve com o Karev, a Cristina com o Burke. E aí você vai ver a evolução desses casais também. Então, por exemplo, você pode ver um episódio de Grey's Anatomy pulando, assim, um da 7º da 3ª temporada. E você vai conseguir assistir porque vai ter um paciente diferente. Todo episódio tem um paciente, tem um caso que eles vão ter que resolver. Assim como Lei e Ordem. Mas, por exemplo, você vai falar, putz, por que a Meredith tá estranha com a Cristina? Ah, é que elas brigaram uns 3 episódios atrás. Então você não vai ter essa informação. Então ela mistura, é uma tática interessante que vem acontecendo mais, principalmente em séries que tem profissão, tipo Suits, Chicago Med. Então tem isso, é muito comum, principalmente nessas séries de profissão. E por fim, a gente tem a antologia. A antologia é serializada também até a primeira temporada. Então ela vai ter um começo, meio, fim, uma história. E na próxima temporada já é outra história, às vezes outros personagens. Exemplo, True Detective, onde a gente acompanha a história do Rust e do companheiro dele, investigando um crime muito estranho, que tem várias reviravoltas de passado e presente. E aí acaba essa temporada, a temporada primeira, e depois a gente volta com outros personagens em outra cidade. Só que geralmente com o mesmo tema. Então vai ter um crime, vai ter uma atmosfera similar, que é sobre essa questão dos Estados Unidos, como eles lidam com o crime. A antologia geralmente é assim, o American Crime Story, American Horror Story também. American Crime fala de crimes famosos, então toda temporada tem um crime famoso. E o Horror fala de histórias de terror, ou que envolve uma estética específica. Então tem temporada que é anos 50, tem temporada que é num hotel, tem outra que é Freaks. Eu particularmente não assisto, então eu posso estar cometendo alguma gafe, eu espero que me perdoem. Eu devo dizer que antologias não são muito comuns no Brasil, o que a gente tem bastante é minisséries, como a Rio da Furacão, a Casa das 7 Mulheres. Às vezes nem tem continuações, ou pode ter um spin-off específico de algum personagem. Outro conceito importante, que você geralmente não coloca na Bíblia, mas é bom ter em mente, série é premise ou ongoing. Séries premise geralmente tem um evento desesperador no começo do episódio do piloto. Por exemplo, Lost. Tá lá todo mundo e do nada o avião cai. Então você vai acompanhar como essas pessoas vão lidar com isso. Aí eu coloquei um exemplo de Dorama também, que é a esposa do meu marido. E nesse dorama, a gente acompanha uma personagem que tá com câncer terminal. Aí o médico fala pra ela, ó, não pagaram a conta do hospital. Aí ela vai pra casa dela, chega lá e plaga ele com a sua melhor amiga. E agora? Então eles brigam e ele acaba empurrando ela e ela morre. Peraí, mas ela não morreu.
O que acontece? Ela voltou no passado, ela voltou 10 anos atrás, quando ela ainda namorava ele. Então ela tem uma noção do que vai acontecer daqui pra frente, que ela vai ter câncer, que ele vai trair ela, e ela quer evitar isso. Então é uma série premise, ela marca já no começo do primeiro episódio o que a personagem vai buscar. Então elas têm um objetivo mais claro. Tem as séries ongoing, então o universo já tá ocorrendo, a maluquice já tá solta. Como no exemplo aí que eu coloquei, que é a série Origem. Começa o episódio de uma família que tá dirigindo, fazendo um road trip, e aí eles veem uma árvore parada, e eles falam, putz, vão ter que desviar o caminho. Aí eles desviam, passam por uma cidade esquisita, e quando voltam, tá na mesma árvore. Eles percebem que eles estão num looping temporal. E aí nessa, eles vão pra essa cidade, e os moradores explicam mais ou menos o que aconteceu, e você vai conhecendo junto com essa família um pouco esses personagens. Tem um pouco de premise também, mas os personagens principais já estão naquele universo, você vai descobrir junto. Assim como Mad Men. Mad Men também é uma série ongoing, onde a única coisa que você vai ter logo de cara é que é uma série que se passa nos anos 60. Então você já tem uma apresentação daquele ambiente, de quem vai ser o personagem principal. A gente abre a série com Don Draper e tem fazendo os rabiscos, porque ele é publicitário. E aos poucos a gente vai entrando naquele mundo e também conhecendo o próprio Don Draper. Tanto em Origem quanto no Mad Men, a gente tem a questão da New Girl. Mais tarde eu vou abordar mais isso, mas é basicamente uma personagem ou um personagem novo que entra para ser o telespectador, onde vai apresentar a série através dele. Geralmente você não vai falar na Bíblia se a série é premise ou ongoing, mas é bom ter esse nome em mente que às vezes pode surgir essa questão. Logline. O que é uma logline? É um resumo de uma ou duas frases que captura a essência da série, destacando o conflito principal e o gancho da trama. Então, logline é esse resuminho da série, que é como se fosse uma mini sinopse, mas para capturar. E ela tem que ter já o conflito, quem é o personagem, o conflito principal e um obstáculo, ou um gancho também. Geralmente, loglines têm que ser um pouco curiosas para você ficar querendo saber, nossa, como vai se resolver essa situação. Então eu pus 2 exemplos aí. Uma é a série Jane the Virgin, que é uma série de comédia com romance e uma pegada meio novelesca. A logline que eu montei seria essa. A vida de uma mulher católica e virgem é virada de ponta cabeça quando ela descobre que foi acidentalmente inseminada. Então a gente já pode perceber pela essa logline um certo contraste. É uma mulher católica e virgem. E ela foi inseminada, então ela engravidou, mas ela é virgem. Então já é muito confuso. E agora, como ela vai lidar com isso? Você fica se perguntando. Então é bom também brincar com esse contraste entre o protagonista e a trama. É uma dica que eu acho que é bem interessante. Um vice-xerife, aquário de um comedy, descobre que o mundo está em ruínas após um apocalipse de zumbi. Ele precisa liderar um grupo de sobreviventes e lutar pela sua própria família, Walking Dead. Então, o que vemos nessa série é uma situação curiosa. Um cara acorda, do nada o mundo tá em ruínas. E agora, como ele vai lidar com isso? E tem outra, ele também agora tem uma questão, tem um objetivo. Ele precisa guiar um grupo de sobreviventes e lutar também pela sobrevivência dele. Então, fica bem claro quem é esse cara, qual a situação que ele se encontrou. E desperta curiosidade, como ele vai lidar com isso, como é o mundo com zumbis. É uma boa logline, eu acredito. Curtinha também, 2 linhas, apesar de ser 2 frases, mas tá válido.